Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui na manhã desta quinta-feira trazendo as notícias e as informações do Flamengo, da grande vitória do Mengão em cima do Grêmio por 2-0. O Flamengo jogou fora de casa, jogou em Porto Alegre na Arena Grêmio, conseguiu trazer essa vantagem agora para o jogo de volta por 2-0, né? E a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo e nós vamos analisar nesse momento. Por quê, meus amigos? Presta atenção. Antes da partida, a imprensa estava elogiando mais o Grêmio, do Luis Soares, que não sei o quê, e agora se derreteu para o Flamengo. Nós vamos analisar nesse momento e eu gostaria que você chegasse aqui no nosso canal, participando com a gente. Já chega deixando o seu like, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo, principalmente. Você está feliz? O Mengão venceu, nós estamos felizes. Então vai, deixa o seu like, vamos bater essa meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp. Você tem um grupo de WhatsApp, aí talvez você tenha um grupo do Mengão. Compartilhe aí, compartilha com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva e faça parte aqui do canal Meu Mengão React, porque todos os dias tem notícias e informações para vocês, porque aqui vivemos Flamengo. Você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, nós vamos analisar aqui as notícias do Mengão lá na manhã desta quinta-feira. Tem o Benja falando do Flamengo, o João Guilherme, tem os comentaristas, o Bernardo Ramos, por exemplo, tem também o Neto falando do Flamengo, tem também os comentaristas do programa da ESPN Brasil, o Simon analisando os lances polêmicos. Vamos aqui para as informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. E você também pode participar escrevendo nos comentários a sua opinião referente à partida que o Flamengo venceu contra o Grêmio. Créditos canal ESPN Brasil, canal João Guilherme, canal do Benja, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Flamengo na Arena Olímpico. Vamos girar os nossos repórteres? Começamos com as informações do Grêmio. Gustavo Berton. Um abraço para quem está acompanhando o Sport Center. O Grêmio sai derrotado da sua casa, da sua arena, 2-0 para a equipe do Flamengo no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Uma noite que pouca coisa deu certo para o time do Grêmio, que entrou em campo com força máxima. O Renato conseguiu colocar em campo aquilo que tinha de melhor, inclusive Luis Soares. Fez toda uma proteção para que nenhuma informação vazasse sobre a participação ou não do Luizito Soares na partida. Até que momentos antes do jogo, Soares, claro, desceu com a delegação. O próprio Renato, em entrevista coletiva, deixou claro que o Soares jogaria e revelou que o jogador também vai ficar até o final do ano, que deu uma empolgada no torcedor do Grêmio. Obviamente, com o Soares em campo, as chances seriam maiores. E o Soares, inclusive, perdeu um gol, né, numa saída de bola do Flamengo, quando ele estava 0-0. Chutou uma bola de longe, no lance até da genialidade do Soares, mas a bola acabou indo para fora. O Grêmio perdeu outro gol também numa saída de bola errada da equipe do Flamengo com o Vilha Sante, mas pouco conseguiu produzir no jogo. Levou 1-0 no primeiro tempo, o 2-0 no segundo e sai derrotado nesse primeiro jogo. Tem que reverter um resultado dificílimo no Maracanã no próximo dia 16. Na entrevista coletiva, o próprio técnico Renato falou sobre essa dificuldade de reverter o resultado contra a forte equipe do Flamengo. É muito fácil, perdeu, esse aqui não presta, aquele é ruim, aquele tem que sair. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Se você fosse olhar para o Grêmio até uns 8 meses atrás, o Grêmio, 9 meses, estava na segunda divisão. Então, o nosso principal objetivo é, lógico, brigar pelos títulos. Não pense que nós vamos esquecer da Copa do Brasil, o segundo jogo no Maracanã. Ficou difícil? Sim, ficou difícil. E não vamos esquecer de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Mas é um grande troféu se o Grêmio chegar na Libertadores esse ano. Bom, tá aí o Renato, que não vai poder contar também com Walter Kahneman, principal jogador do sistema defensivo do Grêmio. Ele recebeu o cartão amarelo durante a partida, o que já o deixaria de fora, porque estava pendurado, mas depois, uma segunda falta, o segundo amarelo e a expulsão. Obviamente o Kahneman está fora do segundo jogo. Mais de 52 mil torcedores estiveram hoje na Arena do Grêmio, maior público do ano, mas não foi possível empurrar o Grêmio para a vitória, ou sequer o empate contra a equipe do Flamengo. O Grêmio sai derrotado e agora fica a esperança do torcedor gremista que o time tenha forças para conseguir reverter o resultado no Maracanã, mas o próprio Renato já admitiu que essa possibilidade é bem difícil. Eu volto com vocês, um abraço. Valeu, Berton, com as informações do Grêmio, vamos lá. Posse de bola, Flamengo 64-36. Chutes, Flamengo 14-11. No alvo, 6-1 para o Flamengo. Grandes chances, 4-1 para o Flamengo. Ações da área rival, 23-11. Jogo da volta daqui a 3 semanas no Maracanã. Hoje 2-0 na Arena do Grêmio. Agora o Flamengo, Pedro Henrique Torre, as informações do vitorioso dessa noite. Oi, Pedro.
Tudo bom, Alex? Muito boa noite para você. Bom dia já, né? Bom dia a todos aí do Sport Center, também ao Fernando, ao Antero, todos que acompanham a gente já nessa madrugada aí. Uma madrugada começou vitoriosa para o Flamengo, 2-0 aqui na Arena sobre o Grêmio e ficou barato. O Flamengo teve uma atuação muito boa mesmo, muita gente apontando como a melhor do ano. O Gabigol perdeu um pênalti até, né? Desperdiçou uma cobrança, o que não é usual, mas o Flamengo sai com esse 2-0 no bolso, o Gabigol e também o Thiago Maia. Escalou o quarteto, tinha vários problemas de saída, o Sampaoli, né? Gerson, Davi Luiz, Pulgar, o Gerson suspenso, Davi Luiz e Pulgar por problemas físicos, e de última hora ele perdeu o Ayrton Lucas com uma entorse no joelho esquerdo no treino de ontem, veio até para Porto Alegre, tentou ir para o jogo, mas não foi possível, entrou o Felipe Luiz, que foi muito bem. Flamengo sai bem sorridente daqui da Arena do Grêmio com aquele discurso de que, obviamente, não tem nada garantido, tem um outro jogo, 16 de agosto, no Maracanã, mas sai confiante também que vai defender o título em mais uma decisão de Copa do Brasil. É o atual campeão em busca a sua 5ª conquista desse torneio. Na coletiva de imprensa, eu fiz a pergunta ao técnico Jorge Sampaoli, 26º jogo dele no comando da equipe. Foi a melhor atuação do Flamengo sob o seu comando, Sampaoli? Ele respondeu assim, a gente acompanha agora. Eu acho que sim. Acho que foi um jogo que o time não acelerou o jogo, jogou muita troca de pases em campo rival, dominou o jogo e se defendeu com a bola. Bueno, y a partir de ahora tenemos que encontrar esa forma como una religión para jugar cada juego de la misma forma. Tá, então o Sampaoli falando sobre essa atuação, grande atuação do Flamengo, né? Os jogadores saíram agora há pouco, cerca de 20 minutinhos daqui do estádio, da Arena do Grêmio, vão direto para o aeroporto, desembarcam nessa madrugada lá no Rio de Janeiro, e aí amanhã tem aquele treino mais para os reservas e tudo mais, porque no sábado já tem um novo jogo pelo Campeonato Brasileiro e semana que vem é semana de Libertadores, Flamengo muito de olho. E aí, Alex, por conta de semana de Libertadores e tudo mais, o prazo de inscrição, fazer aquelas 5 trocas na lista inicial, vai até sábado. O Flamengo já tem 3 trocas aí garantidas dos reforços, Luiz Araújo, o Alan e também o Rossi, mas pode fazer mais 2, quem sabe. Tenta o Wendel, o Claudinho. O Claudinho está muito difícil, os russos jogando um preço muito mais aquém do que o Flamengo imaginaria. Gente que fala na casa dos 30 milhões de euros, tem sido titular por lá. E o Wendel foi para lá, está tentando resolver essa sua situação. Aí talvez é avaliado na casa dos 20 milhões de euros, o Flamengo puxando um pouquinho mais para baixo. Pode ser que seja um reforço do Flamengo, pode ser que nessa quinta-feira existam mais novidades. Mas é o Flamengo ainda batalhando na janela para trazer mais reforços. E aí, só um gostinho para vocês aí, chegou em determinado momento, o Flamengo foi fazer trocas aqui na Arena do Grêmio. Aí ele tinha nada mais, nada menos, ia entrar a trinca ali, ia entrar Alan, Everton, Cebolinha e Pedro. Um gremista que estava do meu lado ali falou, bah, assim não tem como. E aí foi isso que aconteceu. Um abraço, Alex. Valeu, Pedro Henrique Tolkien. É assim, né? Faz parte do futebol. Impressionante o elenco do Flamengo. De novo, Antero, uma partida segura, tranquila, soberana. E o Flamengo leva a vantagem pro Maracanã daqui a 3 semanas. Sim, é por isso que eu brinquei com versos maravilhosos de Chico Buarque, dizendo que era do Roda Viva, né? Bem uma época complicada aqui para o Brasil. E por quê? Porque realmente foram 10, 15 minutos bons, muito bons até, do Grêmio, e que dava a impressão de que ele abafaria o Flamengo na base realmente da força, empurraria o seu rival para o próprio campo, para evitar que o Flamengo crescesse. Nós vimos as 2 oportunidades do Grêmio, né? Numa delas, a primeira, eu nem diria que foi um gol perdido pelo Soares, na verdade, uma tentativa de fazer um gol maravilhoso. Talvez pudesse dizer que foi uma oportunidade desperdiçada, aquele na sequência com o Vilhaçante, e que teve a participação de novo do Soares. A propósito do Soares, apareceu, se entregou como sempre, é um jogador diferenciado, mas não foi bem não, errou muitos passes, ok, erra quem tenta.
né? Mas ele errou em demasia e acabou sentindo também depois o peso da atuação do Flamengo. O Flamengo, depois de 15, 16 minutos, como eu disse no meu pitaco inicial, se assentou, passou a dominar o jogo, o meio-campo, o Thiago Maia, o Vitor Hugo deram conta do recado, anularam os jogadores de meio do Grêmio. Com isso, o quarteto pôde soltar-se. Bruno Henrique não fez uma partida brilhante, mas participou do gol. Aliás, um passe preciso para o Gabigol, e impediu também descidas do João Pedro, que era uma das alternativas do Renato para a partida. O Renato, que começou com 3 zagueiros e antes do intervalo já viu que a coisa estava complicada, tirou o Vini, que já tinha até cartão, colocou o Ferreirinha na tentativa até de tornar o time mais leve do meio de campo para frente. Não deu certo. O Ferreirinha tentou, teve alguns bons dribles, mas sobretudo no segundo tempo o Grêmio foi engolido pelo Flamengo. A expulsão do Kahneman foi importante, claro, por ser um jogador de referência, por ser um líder e porque a situação estava já difícil. E olha, vamos aqui entre nós, hein? 2 cartões amarelos de bobeira. Digo, de bobeira do Kahneman. Né? A arbitragem foi corretíssima ao aplicar os cartões e, consequentemente, os amarelos e o vermelho. E daí para frente acabou o Grêmio. Né? Foi um Flamengo que dominou, fez o segundo gol, poderia ter feito o terceiro, poderia já no intervalo ter saído com a vantagem de 2 gols, não tivesse perdido a oportunidade o Gabigol. Ou seja, e depois posso falar, depois do Fernando, de novo, até a questão, pegando que o Pedro Henrique tinha dito do torcedor. Bom, a gente pode depois, com mais calma, analisar as opções que cada treinador tinha para mexer em sua equipe. Não dá para fazer uma comparação entre o que chamou o Renato, os que ele chamou para entrarem em campo, e aqueles que o Sampaoli colocou para manter a vantagem, quem sabe ampliá-la. É difícil para qualquer elenco. A gente pode incluir aqui Atlético, Palmeiras e demais concorrentes em todas as competições. Não dá para comparar. É muito acima, né? É muito acima o elenco do Flamengo, o melhor elenco do futebol sul-americano, e hoje virou a chave, com outra postura. Essa era a dúvida. Como é que seria a concentração, mobilização dessa equipe que a gente viu de uma forma muito falha no último jogo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. O América Mineiro, em diversas oportunidades, teve muito espaço para acelerar no contra-ataque. O Flamengo não conseguia encaixar sua pressão na saída de bola adversária, e isso foi muito perigoso. Poderia ser uma arma hoje utilizada pelo Grêmio, mas a gente viu um Flamengo muito concentrado, um Flamengo que defensivamente conseguiu tomar conta do meio-campo, né, conseguiu deixar a saída de bola do Grêmio muito desconfortável e, com a posse de bola, muita inteligência. Acho que hoje o Sampaoli ele foi perfeito na estratégia que ele traçou, porque ele deu a liberdade para o quarteto lá da frente, que é muito difícil de separado. Joga por música, tem um entrosamento de anos aí com a camisa do Flamengo, e são vitoriosos juntos, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, contra um Grêmio que marca individualmente. O Gabigol hoje, de novo, aparecendo em um jogo grande, marcando um gol que pode encaminhar uma classificação para a final. Perdeu o pênalti, sim, a gente vai falar sobre isso já, mas taticamente muito importante, se movimentando, né? Não ficando ali de uma forma fixa como um camisa 9 e atraindo a perseguição dos defensores do Grêmio. Isso abre espaço. Então foi uma atuação muito madura do Flamengo. O Flamengo conseguiu marcar com organização e ofensivamente produziu. Destaque para Fabrício Bruno, absoluto, dominante na zaga, Wesley muito bem, né? Ele sai depois porque já estava pendurado, né? O Kahneman tinha sido expulso, mas participa ativamente de um dos gols do Flamengo, se antecipando, acelerando, dando passe para o Bruno Henrique, que depois serve o Gabigol. E dá para destacar de novo o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz é um absurdo, né? O que ele joga, a inteligência, né? Saindo ali do lado esquerdo para praticamente virar um meio-campo, né? Gerar uma superioridade, pisar na bola, cadenciar, com muita visão de jogo. Dita muito ritmo, né? Dito ritmo ali no setor de meio-campo, né? E, de novo, uma grande atuação. E, como o Antero falou muito bem, no meio-campo,
né? O Thiago Maia, que é um cara que foi muito contestado em diversas oportunidades pela torcida do Flamengo, de novo sendo importante com a camisa do Flamengo nessa temporada, e o Vitor Hugo. Acho que essa dupla deu muito certo. Pelo lado do Grêmio, uma partida muito abaixo coletivamente. O Grêmio teve 74% de aproveitamento nos passes. Um time que hoje estava desconcentrado, que não conseguiu se conectar, que não conseguiu trocar passes, nada funcionou. O Flamengo foi amplamente superior hoje na Arena do Grêmio. Aliás, a quantidade de passes errados... Muito. Assustador, né? Assustador. Hora de falar da arbitragem? Boa noite, Tseng, boa noite ao Fernando também, e ao Antero e a todos que nos acompanham. Rafael Claus, árbitro mundialista que esteve na Copa do Mundo, teve uma boa atuação hoje na Arena do Grêmio. Nos lances capitais ele acertou. Uma ou outra falta que inverteu, deixou de dar um cartão amarelo, deu um que não havia necessidade, mas no geral teve boas tomadas de decisões, acertou na penalidade máxima, acertou na expulsão e conduziu bem o jogo. Isto deu para ver também nas próprias declarações dos técnicos, principalmente do Renato, que o elogiou muito. Portanto, uma arbitragem boa, e o resultado do jogo não passou em nenhum momento pela arbitragem do Rafael Claus. Vamos lá. Gabigol em 49 cobranças, dona, de pênaltis com a camisa do Flamengo. 42 convertidas. Ainda tem um aproveitamento bem acima da média, geral. É um especialista, mas eu não tinha visto o Gabigol cobrando um pênalti tão mal como a gente viu hoje. Ele não foi muito bem na cobrança, na execução, e o Gabriel também foi muito bem esperando, né? Sim. Gabriel Grando esperando o momento correto, gera uma indefinição e consegue fazer uma boa defesa, o goleiro do Grêmio. Mas ele ainda é o cara da cobrança, né? O Everton Ribeiro até pega a bola, mas só para proteger e depois ceder ali pro Gabigol. Perdeu os últimos 2 pênaltis cobrados, né? De forma consecutiva com a camisa do Flamengo. Perdeu contra o Cruzeiro, bola na trave, e agora desperdiçou contra o Grêmio nessa semifinal de Copa do Brasil. Mas ainda é um dos melhores do quesito, acho que até no mundo, viu? Sim, sem dúvida. Agora o gol anulado do Soares, precisamos explicar a regra para ele, né, Simão? Pois é. O goleiro também, né? Não foi efetuado o tiro de meta porque ele jogou a bola com as mãos para o Léo Pereira. O Soares estava fora da área, tá? Mas o tiro de meta não foi executado. Foi jogado com a mão, não é passado para o companheiro do próprio Flamengo. Então o Soares entrou, acabou fazendo o gol seria anulado de qualquer maneira, porque ele tocou com a mão, né? Ele dá o tapa na bola e com o braço ele faz o gol. Aí o Claus já tinha apitado antes, portanto o gol bem anulado, né? Porque a jogada, o reinício foi irregular. O tiro de meta tem que ser batido com o pé, é um pontapé na bola e não com a mão. Falando em Soares... Luiz Soares pelo Grêmio no jogo de hoje. 90 minutos, 5 chutes, 26 passes recebidos, 18 passes recebidos no ataque, 2 ações da área rival, 5 duelos vencidos, um duelo aéreo. Nenhum certo, chutes certos. Chutes 5 e nenhum certo. Uma partida muito abaixo, mas é um cara que tá ali sempre, não é que se escondeu do jogo, né, Antero? Ele tava ali o tempo todo correndo pra lá, ciscando, tentando uma jogada. Não, absolutamente, não se escondeu. Tanto que eu falei, erra quem tenta, quem aparece mais, quem se apresenta para a partida. E foi o que ele fez, né? Foi o as na manga do Renato, né? Fez aquele mistério até o último momento, joga, não joga, vai aceitar a proposta para ir embora, e no fim colocou o seu principal jogador, ele tentou, mas para mim também lhe faltou alguém hoje para trocar passes, para dialogar na frente. Ficou meio isolado até pela forma como inicialmente o Renato distribuiu a sua equipe. Então eu falei que ele ficou aquém, porque é um jogador que já mostrou, a gente não precisamos ser redundantes, né? Mostrou ao longo de sua carreira o quanto é importante, e no Grêmio também. Mas hoje esteve aquém do que imaginávamos. Eu diria o seguinte, ele como o resto da equipe. No começo surpreendeu, com 2 oportunidades que surgiram, e depois foi afundando, foi sendo engolido, como seus companheiros, pela atuação impecável do Flamengo. Aliás, por falar em atuação, nós vimos um pitaco aí, um pequeno trecho de resposta do Sampaoli. Sabe o que ele me fez lembrar hoje? Um antigo jogador do Palmeiras, lá nos anos 80,
que era o Diogo, lembra? Um lateral uruguaio. Quando ele pisava na bola, ele ficava respondendo assim, você não entendia nada. Quando ele jogava bem, ele se expressava num portunhol muito bacana. Domingo, o Sampaoli, no fim de semana, o Sampaoli, com o empate lá do Flamengo com o América, ele veio naquela, assim, não, temos ali partida e tal. Hoje, com essa vitória, ele estava caprichando no português, mas isso é só uma observação. E a segunda, já tocada também pelo Fernando. O Sampaoli, embora tenha escalado a sua 26ª equipe em 26 jogos, ele vai apontando assim, ele dá sinais de alguns rumos nesse time. Se não podemos dizer que há titulares absolutos, há jogadores que são mais aproveitados. O próprio Thiago Maia, como já citamos, o Vitor Hugo, mas olha que interessante, ele andou utilizando muito o Pulgar, que se recupera de contusão, o Gerson também fora. Na defesa, ele pode ter com o tempo o Rossi, o Wesley também já mostrou predileção, dupla de área, Davi Luiz estava fora, mas Léo Pereira jogando muito, Fabrício também. Na esquerda, o Thiago, eu estou falando de Thiago, está cheio de Thiago, acabo me enganando, mas também deve ser titular, com uma tendência com o tempo, o Alan ganhar espaço nesse time, o Gerson também é um jogador importante, pode ter os 4 da frente. Então há um desenho de um Flamengo ideal, né? Embora a gente saiba que por ser um técnico irrequieto, não dá para cravar isso daí, mas o Flamengo tem um desenho de um time titular que é fortíssimo, e se por acaso vários desses que eu citei que hoje são titulares e forem para a reserva, continuará o Flamengo muito forte na hora das substituições. Vamos fechar com o Simon aqui para falar agora da expulsão do Kahneman. Vamos lá, Simão. A expulsão correta, Alex. Ele recebeu o primeiro cartão amarelo aos 6 minutos do segundo tempo, por deixar o braço no rosto do adversário, e aos 14 minutos do segundo tempo, ele dá essa entrada dura por trás, acerta o pé, a ponta do pé do Everton Ribeiro. Não é uma jogada temerária, como é o texto da regra do jogo, portanto, cartão amarelo. Como já havia recebido um cartão amarelo, mas a cartão amarelo, cartão vermelho, expulsão corretíssima. E o Klaus em cima da jogada. Então não tem do que reclamar dessas grandes decisões. A penalidade máxima, o gol bem anulado, o pênalti que aconteceu, o gol bem anulado e a expulsão do Kahneman. Agora, o primeiro amarelo, se não fosse dado, passaria ou era para amarelo mesmo? Não, era para amarelo. No primeiro tempo, o Klaus já levou o Kahneman livre, numa situação em que ele deixou o braço no adversário. Aí no segundo tempo, até ele dá uma lei da vantagem, o jogo prossegue, aí ele tem que parar o jogo, porque o Kahneman realmente acertou só o adversário com o braço no rosto. É lance de cartão amarelo. O Kahneman não tem do que reclamar, foi muito bem expulso. Aliás, situação do Kahneman na atual temporada. 31 jogos, 20 amarelos e 3 vermelhos. Exatamente, é o capitão do Grêmio. Vai fazer muita falta no jogo de volta. Acho que hoje poderia ter segurado um pouco. Cartão desnecessário, em uma zona do campo que não era necessário ele vir para uma jogada tão forte como aquela no Everton Ribeiro. E também uma movimentação que foi gerada de uma maneira muito inteligente pelo Flamengo do Sampaoli. Porque o Grêmio marca individualmente. E hoje o Flamengo teve muita liberdade para circular, para se movimentar os jogadores. O primeiro cartão amarelo é uma perseguição um pouco mais longa do Kahneman para cima do Gabigol. Ele sai da posição dele para perseguir essa movimentação do Gabigol fora da grande área, toma o primeiro cartão amarelo. E o mesmo acontece no segundo lance, quando ele vai perseguir lá na frente o Everton Ribeiro. Só que ele vai com uma força excessiva, só pega o Everton Ribeiro, não dá para contestar. É um jogador muito importante, faz uma boa temporada nesse Grêmio, mas hoje, para mim, foi o pior em campo. Hoje ele contribuiu também, para a derrota do Grêmio, porque acho que perdeu um pouco a concentração do jogo, E aí chegou com força excessiva, mereceu expulsão. Concordo integralmente com o Simon. Simon, boa noite, bom descanso aí. Valeu, abração, boa noite para vocês. Carlos Eugênio Simon falando com a gente aqui no Sport Center. Vamos ouvir um pouquinho mais o Sampaoli na coletiva agora há pouco?
fue un juego de mucho equilibrio de juego, más allá de la ausencia de David, de Eric, de Gerson, que son jugadores importantes para nosotros. La conectividad que tuvo colectivamente Otimi desde el juego generó que Otimi tuviese 6 alturas, entonces había pospérdida, había recuperación inmediata, muchas cosas sucedieron cuando en el último juego con América había solamente 2 alturas, yo fallé, entonces era correr para acá y correr para acá, un juego que el Flamengo no sabe jugar para mí de esa forma y acomodamos un poco y resultó bien, pero ya tenemos que pensar no mañana, que hoy tenemos un juego sábado y tratar de que Otimi se recupere y que juegue y que tenga esta particularidad, que gane o pierda juego, pero jugando de esta forma. Hay jugadores que jerarquizan mucho la liga brasileña hoy. Suárez es uno, es un jugador que en la última década debe ser el mejor número 9 del mundo. Entonces había que tener mucho cuidado a sus movimientos, a sus separaciones, a su tiempo de definición, había que estar cerca de él, mas Otimi hizo un trabajo defensivo muy bueno, sabiendo que tenía enfrente a un jugador que en cualquier momento gana un juego por sí solo. O Flamengo tem o Galo no fim de semana e depois, na quarta-feira, a Olímpia. Na outra semana, a Olímpia de novo pela Libertadores, que você vai ver aqui na ESPN no Star Plus. Vamos lá. Sampaoli, desde a estreia, 26 jogos com aproveitamento de 66,7%, 51 gols marcados, 25 sofridos. Exatamente, né? Até agora, a gente está vendo um trabalho de oscilação, né? Ele mesmo diz, né, esconde que o Flamengo precisa avançar coletivamente e precisa ser mais equilibrado. Hoje a gente viu a versão de um Flamengo equilibrado, muito diferente do que a gente não viu, por exemplo, no jogo contra o América Mineiro, né? E no segundo tempo, na partida anterior, contra o Fluminense, também no Maracanã. Hoje a gente viu um Flamengo cedendo menos espaços para o adversário, no caso o Grêmio, o time encaixando melhor a pressão, batalhando, mais concentrado, né? Tendo a inteligência para pausar o jogo quando era necessário, ter o controle da posse de bola e para acelerar com essa movimentação, com essa aproximação. Hoje o Flamengo foi consistente, conseguiu neutralizar pontos fortes do Grêmio, né, as aproximações, a velocidade de Bitelo, de Cristaldo, de Vila Sante, do próprio Luizito Soares, que batalhou muito, mas em várias oportunidades se viu muito isolado. E além disso, além de ter sido muito eficiente defensivamente, tanto que a gente já citou aqui, né, Alex? Fabrício Bruno muito bem, Felipe Luiz, Wesley, Thiago Maia, Vitor Hugo, o sistema defensivo todo funcionou, desde lá da frente na pressão. Ofensivamente o time produziu, porque ele teve a inteligência de dar a liberdade para jogadores que desequilibram, que se conhecem muito bem. A melhor versão desse Flamengo foi com esse quarteto, né? Se a gente for pegar da era Jorge Jesus para cá. Quando eles têm essa liberdade para circular, para se conectarem, fica complicado de parar. A gente está falando do elenco mais poderoso do futebol sul-americano. 2-0 para o Flamengo. Zona mista, vamos ver as entrevistas depois do jogo. Esse momento é muito difícil explicar, uma derrota dentro da nossa casa, numa semifinal de Copa do Brasil, mas infelizmente nossa equipe não conseguiu fazer os gols e tomamos. Sabemos que do lado de lá tem qualidade, então, mas agora é descansar, temos Campeonato Brasileiro e não tem nada perdido, tá difícil, mas não tem nada impossível. Vamos lá, vamos em busca do nosso resultado e da classificação, que o Grêmio é muito grande para se abater só nesse primeiro jogo. Então tem o segundo jogo, então vamos buscar lá, porque nossa equipe tem qualidade, já mostrou isso dentro da competição e no Campeonato Brasileiro vem mostrando. Cara, a gente estava bem confiante, a gente teve uma semana diferente, né? A gente treinou muito forte, que é o que o São Paulo sempre pede pra gente. A gente sabia muito da dificuldade que a gente ia receber aqui dentro. A intenção era não deixar os caras jogar, a gente tentou o máximo que a gente pôde. Cara, e chegamos na frente, a gente teve a oportunidade de fazer o gol, e graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer, né? Apesar de ter dado um velho desvio ali, mas isso aí vou levar pra minha vida, né? Porque eu sei que não é fácil ganhar aqui dentro. Agora tem
tem mais outro jogo de volta também. Como eu falei, não tem nada ganho, né? Agora é descansar o próximo jogo. É um jogo difícil, né? De semifinal de Copa do Brasil. Sabemos a força do adversário também. Tentamos, né? Tivemos muitas chances no começo do jogo. Infelizmente não fizemos o gol e agora continuar trabalhando firme e tentar a vitória lá. Claro, o Soares é um cara que abrilhanta o futebol brasileiro, um craque conhecido mundialmente. É um prazer ter ele aqui no nosso futebol, que abrilhanta o espetáculo, traz visibilidade com muita gente, um cara que põe dificuldade e feliz. Feliz pelo jogo, tanto defensivo quanto ofensivamente, time extremamente equilibrado, soube controlar a partida, então manter essa constância e buscar sempre fazer grandes jogos e conquistar grandes resultados. Pedro Henrique Torre e Gustavo Berton, os nossos repórteres do Flamengo pegam o Atlético sábado às 9 horas da noite. Em Belo Horizonte, o Grêmio sai para enfrentar o Goiás domingo às 6h30. Seguinte, dizer bem claramente o que jogou o Gabigol, o que jogou o Everton Ribeiro, o que jogou o Bruno Henrique, é uma coisa impressionante. O Flamengo está de parabéns e já está na final. Com todo respeito ao Grêmio, que é clube grande, mas dificilmente reverte, é quase impossível. E a verdade é que um jogo muito forte do Flamengo, um jogo de velocidade, o que o Wesley, lateral direito, jogou, ele tomou vibe. Tomou, não é possível, porque foi um chocolate. E aí, agora espera no segundo jogo, dia 16 também? Ou dia 17? 16. Dia 16 também. Porque a gente vai falar neste vídeo sobre essa grande vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 2-0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Não foi um jogo que começou simples para o Flamengo, né? O Grêmio começou com uma marcação muito forte na saída de bola da equipe do Rio de Janeiro, né? E depois de um erro do Everton Ribeiro, teve a chance de abrir o placar com um chute do meio de campo, de Luiz Soares, que levou muito perigo ao goleiro Matheus Cunha, que, por sinal, no lance seguinte, acabou falhando na saída de bola. Vilha Sante teve a grande chance do jogo, pelo menos para o lado tricolor, de abrir o marcador. Aí o Flamengo teve a bola no pé, e quando o Flamengo tem a bola no pé e vai encontrando os espaços, fica muito difícil para os adversários, né? E foi assim, num erro de saída de bola do Grêmio, retomada de bola do bom, nesta quarta-feira, Wesley, um jogador que ainda oscila muito, tem 19 anos apenas, né? Retoma a bola, puxa ali uma espécie de contra-ataque, abre para o Bruno Henrique, que toca para o Gabriel fazer o gol primeiro do Flamengo. Gabriel ainda perderia um pênalti, bem marcado pelo Rafael Claus, após mão de Bruno Alves. Gabriel Grando fez a defesa, né? No segundo tempo, quando se imaginava um Grêmio partindo para cima com tudo do Flamengo, lembrando que o Renato Gaúcho fez uma alteração ainda no primeiro tempo, tirando um zagueiro, Bruno Vini, para colocar um ponta, o Ferreirinha. Isso indicava para um Grêmio mais agressivo até no segundo tempo, mas não aconteceu. O Flamengo continuou com o comando do jogo e chegou ao segundo gol com o Thiago Maia. Poderia ter feito o terceiro com o Pedro, enfim, perdeu uma série de oportunidades, mas ainda assim é uma vantagem muito grande para o Flamengo, que vai ao Maracanã, podendo até perder por um gol de diferença. Domínio do Flamengo no Sul no primeiro jogo e já tá lá, já tá na decisão. Pilhado, boa noite. Oi, Pedro, só o Vampeta que se deu mal, não. Primeiro porque você deixa de ser cara de pau, porque você tava no pré-jogo falando que tava louco pro Grêmio ganhar pra ver minha cara de bunda ao vivo no Canelada. Isso aí. E aí, de novo, eu tô com a cara feliz. E outra, não é só o Vampeta que é otário, meu amigo. Agora tem otária dentro de casa. Por favor, pode aparecer, minha otária favorita. Pode aparecer. Olha como é que ela tá. Olha como ela tá vestida. Olha. Ó, perdeu 100. Quis apostar. Ela ainda ficou grande. Eu quero apostar o primeiro e o segundo jogo. Quero apostar na arena. Mentira. Eu falei, tá bom, eu aposto. Falou, e eu falei que eu não aposto, não deixo de apostar. Eu aposto. Perdeu. É assim, eu faço otário. Eu sou aquele revelador de talentos. Sabe, aquele revelador de talentos no futebol? Eu sou revelador de otário. Eu revelo otário na Jovem Pan, que o Piperno me pagou ontem. Vampeta vai me pagar como sempre. E agora eu revelo otária dentro de casa. A gente tem otária. Eu consigo gerar talentos aonde eu tô.
E eu tô fazendo dinheiro, eu tô rico. Mas então, pera lá. Salário, porque eu roubo. Então até ontem você que era o meu otário, porque eu tava ganhando até ontem. Agora empatamos. Agora, ô Vampeta, você querer apostar esse jogo, assim como a Lívia, vocês são uns brincalhões. Como é que a gente pode apostar? Olha o que aconteceu em campo. A gente tinha um Flamengo ganhando por 2-0 e quem entra em campo? Pedro, Cebolinha e Alan. O Grêmio estava perdendo. Quem entra em campo? Natan e Zinho. Essa é a diferença. Ô, Tico, surreal. É na 4 que eu tenho que olhar, né? Na 4 ali. Tico, você trabalha aqui... Olha quando você quiser. Você tá olha no meu olho, seu otário. Você trabalha aqui na Jovem Pan. Aqui nos corredores da Pan, nos estúdios, tem alguns caras assim que conhecem um pouco de economia. O Samidana. Eu não sei se o Torinho ainda tá na equipe. Torinho tá no pedaço. Então, consulte ele e veja as suas finanças, quanto você ainda me deve. Tá bom. O Samidana termina o Pânico, né? Termina o mesmo horário que nós, né? No Pânico e o Bate-Pronto. Conversa com o Samidana, fala assim, Samidana, eu perdi 1.000 e recuperei 600. Quanto é que eu tô de lucro ou de prejuízo? Essa aula o Sam me dá de graça pra você. Agora, eu adorei, Vampeta. Sabe por quê? Porque eu tava vendo o pré-jogo. Eu dou audiência pros meus companheiros, adoro o trabalho deles. Parabéns pro Pedro, parabéns pro Márcio Reis. E os dois estavam falando. Hoje vamos torcer muito pro Grêmio, porque a gente quer ver a cara de bunda do pilhado. E eu, com a minha descrição de sempre, eu mandei uma mensagenzinha pro Pedro. Eu falei, ô bobo, eu tô de olho, hein? Eu tô vendo tudo, hein? Me aguarde. Eu ainda falei, me aguarde. Se vocês quiserem, eu mostro a mensagem. Eu mandei pro Pedrinho a seguinte mensagem. Olha aqui, vamos lá. Vamos ver mensagenzinha. Aqui, olá. Pode vir. Olá. Aqui, ó. Olha aí, dá pra ver? Mandou mesmo, ó. Tô ouvindo, hein? Me aguardem. Me aguardem. Então me aguarda. Me aguarda porque eu sou chato mesmo. Me aguarda porque o Flamengo tá chato mesmo. Vamos chegar em outra final. O Flamengo, este ano, em 2023, nós estamos entrando no mês de agosto. Até agora, as grandes atuações do Flamengo foram em Copas e na Copa do Brasil. Porque eu destaco os 2 jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil, que o Flamengo se apresentou muito bem, e o jogo desta noite, em que o Flamengo venceu o Grêmio por 2-0. Eu estou até em dúvida, né, se a atuação do jogo contra o Grêmio, 2-0, foi superior ao jogo do Fluminense. Porque me lembro que no jogo de ida contra o Fluminense foi 0-0 e o Flamengo foi dominante. E no jogo da volta o Flamengo foi bem também e venceu por 2-0. Então acho que não tem muita dúvida que essas foram as melhores atuações do Flamengo na temporada até aqui. Pode ser que eu esteja esquecendo alguma, mas o que me vem à memória de grandes jogos do Flamengo, os 2 Fla-Flus da Copa do Brasil e esse jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. E vou falar para vocês, hein? Eu acho que essa foi a melhor exibição do Flamengo sob o comando do Jorge Sampaoli. Porque o Flamengo, desde o início do jogo, começou o jogo, ele controlou as ações. Ele entrou num ritmo diferente, numa pegada diferente. Se você analisar o jogo contra o América Mineiro no último sábado no Maracanã, o Flamengo, desde o apito inicial do árbitro, começou completamente diferente. De uma outra forma, muito mais intenso. Nos primeiros 10 minutos, o Flamengo controlou o jogo e o Grêmio teve chances em entregadas, em erros do Flamengo, né? Uma delas, o Everton Ribeiro, que fez uma péssima partida, diga-se de passagem, acabou dando a bola para o Luis Soares, que do meio campo tentou encobrir o Matheus Cunha, e numa outra,
o Matheus Cunha acabou saindo errado e o Grêmio teve a chance de fazer o gol. Foram as duas chances que o Grêmio teve, porque o Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo. E numa jogada do melhor jogador do Flamengo enquanto esteve em campo, surgiu o gol que deu a vantagem ao rubro-negro carioca. Wesley, lateral direito, 18 anos, que entrou ali numa fogueira danada porque não tinha outra opção. Mateuzinho machucado, Varela estava mal e se machucou, então vai com o Wesley mesmo. E o garoto, com altos e baixos, ele está cada vez mais num viés de alta, com muita personalidade, amadurecendo, com a confiança do Sampaoli. E ele hoje fez o melhor jogo dele no Flamengo desde quando ele virou titular. Ele já teve outros bons momentos, mas a partida de hoje dele foi espetacular. Inclusive a jogada do gol, né? Que ele arranca lá do meio-campo, lá da direita, leva para o meio. Os jogadores do Grêmio não conseguiram pará-lo, conter com a falta, e ele acha um passe muito bom para o Bruno Henrique, e aí a fusão foi feita. A dupla histórica apareceu de novo. Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique achou o Gabigol na área, eles se conhecem muito bem, e hoje escreveram mais uma página da sua linda história. Assistência de Bruno Henrique e gol decisivo de Gabigol, que hoje também se tornou um personagem do jogo, porque aconteceu algo raro na carreira dele. Na maioria das vezes, quando é pênalti, Gabigol pega a bola, vai lá e converte. Mas hoje não. Ele bateu muito mal, um pênalti que realmente aconteceu, num passe do Arrascaeta de cabeça para o Everton Ribeiro, um bolão do Arrasca, que daqui a pouco será tema de comentário aqui, e aí o Everton Ribeiro, ao tentar devolver a bola para dentro da área, o Bruno Alves estava com o braço aberto, pênalti, Gabigol batendo, e o Gabriel Grando pegou, mas o Gabigol bateu mal, bateu mais para o meio do gol, não bateu como normalmente ele pega. O Gabriel acertou o canto, defendeu, e evitou que o Flamengo abrisse a vantagem. No final do primeiro tempo, o Renato, percebendo que o Wesley estava sobrando, deitando e rolando, o que ele fez? Ele coloca o Ferreirinha, né? Ele tira um zagueiro, ele entrou com 3 zagueiros, tirou o Bruno Vini, coloca o Ferreirinha. E aí o Grêmio começa a ser um pouco mais insinuante, começa a preocupar mais o Flamengo, ali em cima do Wesley. O Ferreirinha entrou fazendo uma fumaça, mas aí já era a final do primeiro tempo. A estratégia do Renato deu errado, né? Ele não contava que o Wesley fosse atropelar, e quando ele abriu o olho já era. O Wesley tinha feito o seu melhor jogo no Flamengo. Levou um cartão amarelo, o Wesley, e inclusive será desfalque na partida de volta da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ele e o Kahneman, né, que levou 2 cartões amarelos e, consequentemente, um vermelho, muito bem aplicado pelo Rafael Claus. Um lance do Everton Ribeiro no início do segundo tempo, em cima do Ferreirinha, na minha avaliação, era para o Everton Ribeiro levar o cartão amarelo, né? Ele deveria ter levado o cartão amarelo ali. Nessa, o Claus bobeou, não deu o cartão amarelo para o Everton Ribeiro. No mais, a arbitragem dele foi uma boa arbitragem, né? O lance do gol do Suárez, ele já tinha apitado, já tinha parado o lance, o Suárez insistiu, foi lá, fez o gol, mas aquele lance não tinha nada de irregular, né? Não tinha nada ali que pudesse confirmar o gol do Luizito Soares. O jogo já estava parado e aí o lance seguiu. Resumindo, né? Sempre vai aparecer aquele comentário, e tal, arbitragem, aquela coisa toda. Mas o Flamengo foi muito superior ao Grêmio, né? O Flamengo mostrou a sua superioridade e transformou o jogo, principalmente no segundo tempo,
numa partida tranquila, principalmente depois que o Kahneman saiu, foi expulso, acertadamente. E aí o Flamengo ficou com um jogador a mais, o Wesley já tinha cartão amarelo, o Sampaoli temendo que ele pudesse ser expulso também, o árbitro poderia compensar, tirou o Wesley, colocou o Varela, que realmente hoje é um reserva do Wesley. A diferença do nível de atuação do Wesley para o Varela foi gritante. E aí, o Flamengo levou o jogo numa boa. Poderia ter feito mais gols, poderia, perdeu um pênalti com o Gabigol. O Pedro, quando entrou no lugar do Gabigol, acabou perdendo algumas oportunidades importantes. O Grêmio, no segundo tempo, em cima do Varela, que não joga há algum tempo e estava meio perdido na marcação, criou algumas oportunidades, mas tudo na base do vamos que vamos, né, na base do empurrão da galera, da velocidade do Ferreirinha. O Soares lutou muito, brigou muito, mas acabou sendo encaixotado pela defesa do Flamengo. O Flamengo, no geral, fez uma grande partida, foi superior ao Grêmio e mereceu a vitória por 2-0, que poderia ser demais, e o Flamengo dá um passo enorme para ser finalista da Copa do Brasil. Agora, poderá perder até por 1 gol de diferença no Maracanã. Se o Grêmio vencer por 2 gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis. E se o Grêmio vencer por 3 gols de diferença ou mais, o Grêmio se classifica para a final. Tem chance o Grêmio? Tem chance. É futebol. Mas convenhamos que é uma missão muito difícil para a equipe do técnico Renato Gaúcho. Agora vamos falar de individualidades, né? No time do Flamengo, para mim, o melhor, enquanto esteve em campo, foi o Wesley. Grande jogo. Grande partida do Wesley. Fabrício Bruno, uma atuação extraordinária. Que zagueiro esse rapaz, né? Ele, tecnicamente, ele não é dos mais refinados e brilhantes, mas ele é um zagueiraço. Ele é rápido, ele se posiciona bem, ele antecipa as jogadas, ele joga simples, ele não enfeita, e de vez em quando até ele vai para o ataque e tenta fazer alguma coisa, como fez hoje, uma boa jogada quando partiu pelo lado direito. Fabrício Bruno, uma grande atuação. E teve ao lado dele o Léo Pereira também fazendo um bom jogo. Compõe uma dupla muito boa, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Thiago Maia, que vem sendo muito criticado, mas hoje, ou ontem, na minha opinião, fez uma ótima partida. Além do gol que marcou, ele foi muito eficiente na marcação no meio-campo. Ele lembrou o Thiago Maia do período que Dorival Júnior esteve no Flamengo, onde ele foi um jogador muito importante e destacado ali no meio-campo na marcação. Thiago Maia fez um belo jogo. O garoto Vitor Hugo fez um jogão também. Marcando bem, saindo com a bola dominada, cabeça em pé, muita classe, muita categoria, é um grande jogador e de grande potencial. E o Felipe Luiz para tudo. O Felipe Luiz, ele é um intelectual da bola. O que ele joga de futebol é um negócio impressionante. Ele é inteligentíssimo. Ele tem um QI futebolístico muito grande. E hoje, um posicionamento interessante, né, que o Sampaoli o colocou, não foi a primeira vez que isso aconteceu, já aconteceu em outras partidas. Ele era um meia lateral. Ele flutuava de lateral para meia. Muitas vezes ele aparecia pelo meio, muitas vezes ele aparecia pelo lado, mais pelo meio do que pelo lado. Agora, com uma clarividência, né, com uma inteligência, com uma lucidez para jogar futebol. Eu até botei no Twitter isso, e eu acho o seguinte, se o Felipe Luiz, dizem que ele vai encerrar a carreira no final do ano, né? Mas se o Felipe Luiz quiser esticar a carreira, ele joga fácil mais alguns anos no meio-campo, distribuindo o jogo, como meia. Ele tem talento, ele tem qualidade para isso.
Então, na minha visão, os grandes destaques do jogo individualmente foram o Wesley, Fabrício Bruno, Thiago Maia, Felipe Luiz. O Flamengo fez uma boa partida. Léo Pereira foi muito bem. Matheus Cunha teve uma saída errada, mas quando foi exigido, foi bem. Vitor Hugo foi muito bem, né? E aí é que a gente entra numa situação curiosa. De novo, tivemos em campo o quarteto histórico. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Dos 4, o pior disparado, Everton Ribeiro. Ele errou a maioria dos lances que tentou. Começou a partida muito mal, inclusive dando aquela bola para o Luis Soares, que tentou o chute do meio de campo, e depois pouca coisa ele acertou no jogo, né? Participou do lance do pênalti, recebeu um passe do Arrascaeta, mas o Everton Ribeiro, cada vez mais eu bato na tecla de que ele é um jogador que vai ser muito importante para o Flamengo entrando no decorrer dos jogos, e não de início. Mas o Sampaoli acha que não. Sampaoli investe no Everton Ribeiro e hoje o deixou em campo até 43 minutos do segundo tempo. Arrascaeta, o debochado. Ele não é, neste momento, nem sombra do que ele já foi no time do Flamengo, né? Você vê que o Arrascaeta está jogando um futebol muito abaixo do que ele pode jogar. Mas aí você vê a presença do grande jogador. Como sempre, o Arrascaeta é o cara que aparece em momentos decisivos do jogo. Ele, ao receber uma bola do Vitor Hugo pelo alto, achou um belo passe de cabeça para o Everton Ribeiro, pênalti, que o Flamengo poderia ter feito o segundo gol. Participação do Arrascaeta. De cabeça, ele viu a jogada. E o gol do Thiago Maia, passe de quem? Serei repetitivo. Passe de Arrascaeta para gol do Flamengo, Thiago Maia. Então, Arrascaeta, mesmo estando longe daquilo que ele já foi no Flamengo, ele continua sendo um cara fundamental e decisivo. A dupla Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique hoje, ficou claro que ele ainda sente nessa última lesão que teve, ele ainda não voltou do nível que ele estava antes dessa última lesão, mas teve uma participação destacada, uma participação importante, que foi dar o passe para o Gabriel Barbosa fazer o gol. A fusão foi feita, a dupla apareceu de novo. Bruno Henrique e Gabigol estavam lá e ajudaram o Flamengo a conseguir uma grande vitória. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os 4 lá da frente, o quarteto mágico, o quarteto histórico, esse quarteto não foi o grande destaque do time do Flamengo. Eu destaco outras peças que foram superiores, né? E elejo aqui o Wesley, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Thiago Maia, Vitor Hugo. Esses caras jogaram muita bola. Com menção honrosa para Léo Pereira, Arrascaeta pela participação nos momentos decisivos, Bruno Henrique e Gabigol pelo lance do gol e também por outras participações, né? Everton Ribeiro destoou, deixou muito a desejar e foi um jogador que em muitos momentos atrapalhou o time do Flamengo, mas ele segue como um jogador intocável, como titular absoluto do Flamengo. Acho que ele é mais útil quando vem do banco. Outro detalhe importante, e aí a gente vê a força do elenco do Flamengo. O Flamengo não teve hoje Gerson suspenso, Davi Luiz machucado e Pulgar machucado. São 3 grandes jogadores, mas não fizeram falta. O Flamengo não teve também Ayrton Lucas. Ayrton Lucas também não jogou. Então o Flamengo não teve Gerson, Ayrton Lucas, Pulgar e Davi Luiz. 4 grandes jogadores. Não fizeram falta.
no jogo de hoje, o Flamengo superou e muito bem essas ausências pesadas num jogo difícil contra o Grêmio. O Grêmio só tinha perdido um jogo em casa nesta temporada, para o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, para vocês perceberem a relevância dessa vitória que o Flamengo construiu. E outra coisa, né, gente? Podem negar, falar o que for, mas o Flamengo tem sido muito diferente nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, mais ainda, né? Sábado tem um jogão contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Os jogadores do Flamengo podem entrar lá, jogarem muito, ganharem o jogo e tirarem esse panorama que está cristalino. Está todo mundo vendo isso. O Flamengo, na Copa do Brasil, principalmente, onde tem feito as suas melhores atuações, e na Libertadores da América, tem sido um time completamente diferente do que no Campeonato Brasileiro. E a tendência agora, com essa distância que o Botafogo abriu, é que isso continue. Vamos aguardar no sábado. Eu vou resumir rápido a bagaça aqui. 30 e poucos minutos do segundo tempo, Sampaoli faz 3 substituições. Entram Alan, Cebolinha e Pedro. Chega, né? Vou falar mais o quê? Não, voltei. Mas é para ver que o elenco do Flamengo, gente, ainda é muito superior. E se 11 contra 11 contra o Grêmio já era quase impossível pro Grêmio, depois que o Kahneman merecidamente foi expulso, aí ficou mais fácil ainda. Gente, o Flamengo dominou o jogo inteiro, parecia que o Flamengo estava jogando no Maracanã. Isso porque o Gabigol ainda perdeu um pênalti, hein? E o Pedro também perdeu um gol cara a cara no final, poderia ter sido 4 ou 5 de novo. Olha, e o Flamengo não é só muito melhor que o Grêmio, ele é muito melhor que o Corinthians e muito melhor que o São Paulo. Ok, no futebol nem sempre o melhor vence, mas gente, que o grande favorito a ganhar a Copa do Brasil é o Flamengo de novo, isso é fato. Então esse daí, nação, Flamengo então ficou com a vitória 2-0 e agora decide no Maracanã. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.